Esse é o nosso episódio 45 da nossa série A Arte Conecta. E boa noite, Lilian. E hoje a gente vai falar sobre uma curadora que desafia a noção de que o crânio demarca o limite da mente. E ela faz um trabalho aí bem interessante, assim, várias frentes, até a Thaís, nossa assistente de pesquisa hoje, falou socorro, né, como né, artista bom, é isso aí, assim, né, porque a quantidade de coisas interessantes que ela faz a programação de um festival de ciência e arte chamado Leonardo, e vou apresentar elas para vocês. E eu coloquei aqui como título eu sou João, sou historiador de arte, e trabalho com arte desde criança, e eu vou compartilhando aí com vocês algumas das pesquisas que eu tenho feito. E eu gosto particularmente dessa revista, uma revista publicada ali em Berkeley, chamada Noema, e tinha um artigo sobre essa curadora na Noema, que eu achei bem interessante. E ela desafia a noção de que o crânio demarca o limite da mente humana, e ela mostra como é que, né, na evolução aí do tempo, o impacto que isso teve na nossa estrutura de pensamento quando a escrita surgiu, e o impacto que pode ter na nossa cultura de pensamento, na nossa estrutura de pensamento, uma vez que surge a inteligência artificial. E aí ela aponta algumas possibilidades, né, algumas oportunidades, e também desmonta alguns medos, né, de que a inteligência artificial vai substituir a escrita criativa, assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui boa noite para vocês no YouTube, para quem quiser, tá? Já tem a trilha ali. E como eu falei, ela desafia a noção de que o crânio demarca o limite da mente humana, e a gente apresenta aí o episódio 45 da nossa série Arte Conecta. Passou rápido, né? 45 já são o quê? A gente faz a gente faz 8 desses por mês, então já tem uns 5, 6 meses aí que a gente tem feito isso às terças e quintas, às 8h30, se vocês estiverem curtindo, recomenda, e é algo aí para um público específico, que quer fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Por que eu falo 3%? É uma meta, na verdade esse número é muito menor, tá? Então a ideia é que a gente vá divulgando para ampliar um pouquinho esse número, e porque eu apresento um tipo de arte contemporânea que, à medida que você vai entendendo ela e se alinhando com o que está acontecendo no mundo, sintonizando aí com as pesquisas globais, né, com esse tipo de arte, vocês viram, né, que quinta-feira foi maravilhoso, a gente tem um biólogo ali né, na Amazônia comentando um projeto artístico de biosintética fantástico. E então acho que aos poucos eu vou convidar aí alguns parceiros aí, alguns colegas para fazerem essas lives comigo e comentarem como hoje um projeto de inteligência artificial, onde o meu conhecimento, né, de arte vai até certo ponto, depois disso a gente ter alguém que possa participar, pode ser bem interessante. À medida que a gente vai se familiarizando com esse tipo de projeto, a gente vai tendo uma visão mais completa aí do mundo, e aí a gente vai sendo, né, respeitado também pela nossa visão de mundo, por isso que essa é a nossa promessa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse GPT-3, tá? Que é né, um processador aí né, de inteligência artificial que gerou muita expectativa sobre o que ele poderia fazer e o impacto que isso teve na pesquisa dessa curadora. A gente vai falar sobre a inteligência artificial como ferramenta para a escrita criativa, e a gente vai falar sobre, né, uma frase ali do Platão. Ele fala que deixa eu pegar aqui, a escrita e a erodia a capacidade humana de lembrar, de memorizar. Peraí que eu não coloquei aqui o título para ficar para todo mundo. Isso. E o uso dessa inteligência artificial, né, como algo que pode rastrear
né, ajudar a construir romances, ajudar a construir personagens e ambientes, né, para um romance, e à medida que ele vai ajudando a construir esse romance, ele libera o autor, né, o escritor de algumas atividades, e ele também faz, né, uma espécie de mapeamento, né, da geração de significado, da ontologia ali do tempo e da construção dessa narrativa, do universo do narrador, e vai fazendo um mapeamento ali muito interessante. E é bem legal esse projeto. Eu vou dar aí, peguem os caderninhos, eu vou dar para vocês os sites, para vocês pesquisarem, se vocês quiserem ir além, tá? Essa é a Vanessa Chang, tá? Que é a curadora e a autora dessa pesquisa. Ela fez um doutorado em pensamento moderno e literatura em Stanford, e ela também é gerente de programação desse projeto chamado Leonardo, que eu vou só, né, coloquei um slide sobre eles, porque eu acho que é uma forma daí a gente, né, não vou entrar muito, mas eu queria também compartilhar com vocês, é uma forma da gente abrir os horizontes e saber o que está acontecendo no mundo. E ela faz uma série de pesquisas aí entre oi, Elaine, oi, Silvia, e ela faz uma série de pesquisas aí nessa relação arte e ciência, e no começo eu achei que eram pesquisas sobretudo no campo da escrita, né, oi, Marcos, mas depois eu fui vendo que é um mundo aí de coisas que ela faz, então o recorte aí de hoje é sobretudo para essa questão da escrita. Tá, esse tem uma revista em MIT chamada Leonardo, eu achei que tinha a ver com essa revista, mas na verdade não é. O Leonardo, que é esse instituto aí que ela faz parte, ele organiza aí uma série de eventos, experimentações que usam aprendizado de máquina, usam inteligência artificial, usam redes neurais e, né, todas as práticas culturais, performance, teatro, som, tudo isso. Então, ela cuida da programação dessa sociedade, né? Leonardo é uma sociedade internacional das artes, ciências e tecnologia, tá? Quem está vendo no YouTube tem os slides ali. E oi, Carla Loureiro. E aí, o que ela começa citando o lançamento desse GPT-3, né, que foi em julho ali do ano passado, e essa empresa OpenAI, né, a inteligência artificial aberta, lançou é um gerador de linguagem, e isso, né, gerou uma repercussão muito grande ali na comunidade, né, ou como é que você pode ter um software de aprendizado profundo, de deep learning, que começa a gerar textos que são legíveis para seres humanos. E aí tinha toda uma expectativa, as pessoas começaram a criar poemas, peças, né, e jogando Shakespeare para a inteligência artificial ler, e né, enchendo elas de dados literários, de referências para que a inteligência artificial pudesse aprender, com a expectativa que alguma coisa interessante, né, alguma modelagem de linguagem, alguma coisa fosse acontecer. E aí fala que, né, que na verdade, o que foi provado é que ainda tem um caminho muito grande para que a inteligência artificial realmente possa representar qualquer tipo de ameaça para a escrita criativa, né? Então, acho que isso é bem interessante, porque a gente vê no dia a dia esse medo da inteligência artificial, né? E acho que eu, particularmente, não tenho muito medo, porque é só ver a nossa dificuldade, às vezes, de habilitar ou desabilitar uma notificação, e a quantidade de erros que o computador dá, até quando está calibrado. Às vezes eu não consigo nem conciliar os fusos horários na minha agenda de uma forma mais eficiente. Imagina isso, né, fazer uma escrita criativa. Teve até aquele projeto, acho que de inteligência artificial, onde eles colocaram as músicas todas dos Beatles, né, subiram para o robô e pediram para o robô criar uma música a partir desses dados, como se fosse composta pelos Beatles, e o que saiu, né, foi sofrível, né? Então eu particularmente, mas vamos ver aqui o que está sendo apresentado
que é interessante. Mas então esse lançamento, né, dessa tecnologia e esse GPT-3 foi algo que nela, aí ela colocou aqui em Revolution or Evolution, é uma revolução ou é uma evolução? E aí ela até tem um olhar favorável, ela fala que pode ser uma evolução e apresenta algumas ideias aí de projetos criativos que usaram a inteligência artificial um pouco no sentido desse título que eu coloquei, né, de ser é algo que leva além a capacidade, o potencial da mente, além do crânio ainda mais, ou reestrutura a linguagem, abre possibilidades de evolução criativa. A gente vai ver alguns projetos aí nesse sentido. E esse primeiro projeto é um projeto do Ross Goodwin, que é muito legal, e tem alguns vídeos aí bacanas no YouTube dele, que eu recomendo vocês verem, e ele, né, ele criou esse romance, One the Road, né, né, com um pouco brincando com a ideia do On the Road, né, do Jack Kerouac. Ele criou One the Road, onde ele vai de Nova York a New Orleans, e com um carro, né, carregado de computadores, aí, com softwares de inteligência artificial, e ele alimenta esses softwares com uma série de, né, com textos de ficção científica, de poesia, de literatura, e dados também de localização, como Foursquare, né, quando você passa, ele reconhece que tem uma Starbucks, reconhece que tem uma loja ali perto. E aí essas inteligências artificiais, esses textos, né, junto com os reconhecimentos, eles vão agindo e vão criando um texto até relativamente poético. E aí vocês podem ver, e à medida que ele vai dirigindo, né, o GPS, ali, o Foursquare, reconhece a localização. A partir dessa localização, você tem palavras, você tem imagens, você tem, né, uma série, eles chamam de sensibilidades ali, que são sintetizadas, né, inputs, né, inserções de dados sensoriais, que vão gerando escritas generativas poéticas, né? Então é bem interessante. E como ele vai de Nova York a New Orleans, com essa traquitana toda, ele fala que, como eu coloquei ali, é o romance mais longo da história, né? Então, é uma das possibilidades ali né, de um uso para fim literário, para fim de escrita criativa, dessas tecnologias de inteligência artificial. Chegaram os catálogos da Documenta de Castle aqui, então tá uma bagunça. Mas eu estou animadíssimo para ler eles todos. Oi, Jaci, oi, Elisete, e aí acho que é interessante a gente pensar sobre essas possibilidades à luz de uma frase do Platão, que ela apresenta no artigo, né, que fala que a escrita vai erodir a capacidade humana de lembrar. Então, se antes você precisava de dois seres humanos vivos para ter uma comunicação, né, uma comunicação oral, presentes, de repente você tem a escrita, e a escrita faz com que as palavras possam ir além da presença das pessoas e do tempo de vida de quem escreveu, né? Então isso pode viajar no tempo e no Oi, Julas, e pode viajar no tempo e pode viajar no espaço, né? E uma vez que surge isso, gera uma série de repercussões, de medos, de incertezas, né, porque o que acontece com a capacidade do ser humano de lembrar, se você passa a poder ter um registro, né, e acho que é muito interessante, tem um livro que está aqui, que eu recomendo para vocês, que é A Mente Organizada, que fala um pouco da história do ser humano com a informação, né, e isso que a gente está vivendo agora, né, cada pessoa que eu encontro, a pessoa fala, nossa, mas a minha memória está horrível, e agora tem o fato do coronavírus. Boa noite, Julas, querido amigo, e agora a gente tem a desculpa do coronavírus, mas antes do coronavírus a gente já estava falando isso, e eu acho que em parte a gente está exausto ali, né, o cérebro está cansado, porque a gente está inundado de informação, e aí a capacidade de reter, né, talvez fique menor, devem ter explicações para isso, e por um lado eu ficava desesperado quando eu li esse livro da história do ser humano com a informação. A gente vê que quando surgiu a escrita, que quando surgiu a imprensa, que quando surgiu ali nesses vários momentos históricos em que a relação
do ser humano com a informação tiveram grandes pontos de viradas, a gente passa por esse período de adaptação como a gente está passando hoje, né? Então, para a gente não se assustar. E aí, né, uma vez que surge a escrita, desde listinha de compras, assim, do que, né, de se compra alguma coisa no supermercado ou não, até enciclopédias, né, eu lembro, oi Ana, eu lembro, né, da época ali que eu era adolescente, que tinha aquelas, a gente ficava, né, naquele encanto com aquelas enciclopédias Larousse, Barça, aquelas coisas, e os dicionários, e hoje a gente tem tudo online, e a escrita terceiriza esse processo cognitivo de memória, né, esse processo de registro, e terceiriza também a memória coletiva, e né, você passa a ter outras narrativas, podem ser documentadas, podem ser divulgadas, tem toda uma revolução aí, né, e aí eu queria apresentar um pouco nesse assunto, mas foram vários projetos aí que surgiram, até foi difícil hoje com a Thaís, hoje à tarde, selecionar os projetos que a gente incluía aí para compartilhar com vocês na live, e a maioria das pessoas está no Instagram, mas eu vou mostrar a imagem no YouTube, então quem quiser para o YouTube e ver as imagens, clica no link na bio. Eu estou mostrando uma imagem agora, que é um projeto de dois artistas, um americano e um brasileiro, César e Lois, né, e é um projeto chamado Culturas Degenerativas. E olha que interessante, a gente, né, tem essa cultura generativa, esse processo generativo, que é esse processo que gera texto e gera histórias do projeto do Ross Goodwin, que a gente acabou de ver, e esse é um projeto diferente, onde eles criam um ambiente, né, que eles chamam de híbrido, mas eles brincam com as palavras, e onde você tem fungos, e aí mostra, né, o texto, e esses fungos vão consumindo os textos que documentam o impulso humano de dominar a natureza. É como se fosse uma reação, né, um contra-ataque da natureza, onde os fungos vão e consomem esse material humano, é como se os fungos tivessem a inteligência de identificar no texto ali o que é escrito sobre o impulso humano de dominar a natureza. E aí ele fala, né, o algoritmo de crescimento inerente dos fungos torna-se a lógica de funcionamento de um bot que twita textos, né, então você tem esse algoritmo que faz o fungo crescer, é como se o projeto tivesse entendido o que ele é, e aí ele passa a postar também, além dele estar consumindo aí o material que documenta o impulso humano de dominar a natureza. Perdão, esqueci de virar o slide aqui, tá? Esse é o slide do trabalho do Culturas Degenerativas. Essa palavra cultura serve para fungo, e degenerativa, né, serve para fungo, e brinca com a ideia do generativo, que é muito usado na tecnologia. E aí é como se ele entendesse esse algoritmo de crescimento dos fungos e usa essa mesma lógica para começar a circular textos, disparar textos no Twitter. E aí são textos, né, que eu coloquei só um print aqui para compartilhar isso com vocês, que dá para quem quiser aprofundar essa pesquisa, mas ele vai disparando, vou colocar aqui como é que eu ponho isso, ele vai disparando, né, at advance he has made enough recollection, he did not know at first, and he now, what is the side of the 80, he thought that, vai disparando textos. Esse texto não é difícil a gente fazer muito sentido dele, mas ele vai disparando textos que, de acordo com a pesquisa aqui, eles são textos sobre né, essa propensão aí da humanidade de remodelar a natureza. Então é uma brincadeira, né? Eu acho, não sei como é que você faz para reproduzir um algoritmo de crescimento dos fungos e colocar isso num algoritmo de dispara tweets, e talvez seja muito fácil, seja uma inocência minha achar que é difícil, né? A gente fez uma aula recentemente aí sobre o 18 Apples, né, que é esse coletivo de cientistas, artistas russos, e eles falam que a parte técnica é a mais fácil, né, que são as consequências aí filosóficas e morais que são as mais difíceis, né. Boa noite, Dom Doni. E à medida que a colônia de fundos vai consumindo o texto, o Twitter, baseado em bots, né, vai tweetando, né, também o texto ofuscado,
né? Então, o texto vai sendo comido pelos fungos e ele vai sendo disparado no Twitter e tem esse algoritmo. Precisaria pesquisar um pouquinho mais para ver exatamente como funciona, mas acho que o conceito aí, o discurso da obra, acho que tá claro, né? E aqui então esse aqui é um dos componentes da obra, parece que é uma obra em 2 partes, e é muito interessante. Eu gostou dessa, Julas? Deixa eu ver se o Julas está aqui. Está aí. Gostou dessa Julas. E aí é como se, né, ele estivesse completando o ciclo da humanidade e para a natureza e vice-versa, né? Então você tem a humanidade consumindo a natureza e você tem a natureza lutando de volta e consumindo a humanidade, e a tecnologia meio que articulando, né, essa relação. Agora eu queria apresentar uma outra ideia para vocês, que é desse pesquisador aqui, esse chamado Vikram Chandra, tá? Eu acho, de Nova Delhi, e o Evandro Soares, e ele, enfim, ele estudou cinema em Columbia, Nova York, estudou escrita criativa na Universidade Johns Hopkins, na Universidade de Houston, é professor de escrita criativa, trabalha como jornalista, como engenheiro de software, como consultor. Ele é um romancista, né, é um escritor, e ganhou prêmios aí como romancistas, né? Tem alguns prêmios aí, se vocês colocarem, eu tenho escrito aqui, mas acho que né, um prêmio de melhor livro no David Hicklin de ficção, um prêmio do Commonwealth e por aí vai, e já tem vários livros lançados e ganhou vários prêmios. E aí ele começa a trabalhar um pouco com essa ideia de como é que a gente pode colocar a inteligência artificial a favor dos escritores, mas algo como, né, usando aquelas palavras lá, né, de evolução e não revolução, porque revolução ali, né, o artigo da Vanessa, de alguma forma, fala que foi decepcionante o lançamento aí daquela tecnologia, então como é que a gente pode usar elas para aprender alguma coisa, né? E aí o Vikram cria uma startup, que é uma startup chamada Grantica, e a Grantica é um software, né, que apoia o trabalho dos escritores e coloca em prática aí tanto você testou, Julas? Que interessante, se você quiser entrar e compartilhar com a gente aí a sua experiência, ou põe uma chamada aí, vai ser interessante ouvir de alguém que testou isso. Deixa eu ver aqui, se você quiser entrar e compartilhar, está convidado. Se não quiser entrar em vídeo, compartilhe em texto aí. E aí, de acordo com esse Grantica, ele tem toda uma ferramenta para apoiar o trabalho dos escritores. Então, coloquei alguns prints aqui, mas é como se fosse né, ele falou, é como se fosse um cérebro externo para o escritor, e aí entra nessa provocação de que né, qual que é o limite do crânio, né, da mente humana, se é o crânio ou se ele continua, né. Entre outras ferramentas em desenvolvimento, o software ajuda escritores de ficção a construir e rastrear mundos e cronogramas complexos. Então, quando você está escrevendo um romance, você pode ter muitos cronogramas, tem até autores como Virginia Woolf, que brincam com essa ideia do tempo, né, e ele cuida do trabalho pesado para que os escritores possam se concentrar em elementos narrativos como temas, enredo e personagem. Então, você entra aqui, né, eles falam, escrever é difícil e acompanhar todas as pessoas, lugares, coisas e eventos é ainda mais difícil. O Julas falou que está na rua, está difícil de entrar, depois a gente fala. De todo jeito, fico feliz aí que da rua você está acompanhando a nossa live. E aí, quando a gente vai olhar algumas ferramentas aqui dessa startup, do Grantica, tá vendo? Você tem um gestor de personagens, você tem um gestor de eventos, você tem um gestor de locações, você tem um gestor de objetos, você tem uma linha do tempo, um analyzer, uma
uma, uma grade de conteúdo. Você pode importar ou exportar mundos, eu achei maravilhoso, você pode importar ou exportar mundos. Eu gostoso de estudar arte, que a gente vai abrindo a imaginação para as possibilidades. E o Analyzer, ele reconhece capítulos, reconhece cenas, e aí você pode ter uma leitura bem interessante do que o... Quer ver, continuando aqui, tem o meu, peguei vários prints aqui para compartilhar com vocês. Você pode criar universos, você pode... Opa, vou voltar aqui, tá vendo? Você pode criar universos, você tem várias métricas de texto, de tipo palavras foram usadas demais, você tem menções, agora o que é interessante é que uma vez que a comunidade aí de escritores vai subindo os textos e usando esse Grantica para construir narrativas, você ele trabalha também, a inteligência artificial trabalha também com a semântica, tá? Então eles começam a tentar entender, ou, né, eles usam essa palavra, né, ontologia, essa questão de como é que você gera significado, gera sentido a partir dessas informações todas e vê o que está povoando aí o universo dos escritores. Então, se ele está gerindo uma comunidade de escritores e cada um desses escritores estão gerando, né, ideias para ficções e personagens e tudo isso, ele começa a identificar padrões, né, que ele fala, o Grantica mescla texto e semântica, e aí isso permite que a gente, esse mesmo salto que a gente teve ali, né, quando a gente falou com aquela frase do Plato, né, do Platão, esse medo de que a escrita fosse de alguma forma comprometer a capacidade de lembrar, mas isso na verdade trouxe toda uma reestruturação do pensamento, porque você passa a poder a levar as palavras além de onde as pessoas estão presentes, levar as palavras além, né, da vida, do tempo de vida delas. Isso reestrutura a relação do humano com a informação no mundo, e da mesma forma onde isso a gente vai passar por uma reestruturação aí, uma vez que softwares como esse, de repente, começam a gerar vários universos e toda uma comunidade de escritores. Sandoval pediu para entrar aqui, Sandoval só deixou avançar um pouquinho mais com o conteúdo, mais para frente a gente fala. E o Julas aqui está compartilhando, não posso entrar, mas posso dizer o seguinte, é bem competente em te acompanhar numa conversa, não consegue pensar sozinho. Acho que não consegue te provocar, por exemplo, mas num diálogo ele responde bem satisfatoriamente. Interessante, Julas, obrigado aí pelo compartilhamento aí da experiência com o GPT-3. E aí, né, é como se esse software pudesse ir fazendo também uma ontologia do universo do romance. Ele vai gerando conhecimento, né, integrado, né, com uma análise de sentido aí do texto. Aí acho que a gente teria que usar para ver na prática ali como é que isso funciona, mas o que a pesquisa aí da Vanessa está mostrando é que isso né, pode ser um ponto de virada na nossa relação com a informação e como é que o nosso pensamento é estruturado. E aí eles dão até, deixa eu ver se agora, já vou falar isso no próximo slide, e o software libera os escritores do trabalho artesanal. Então, né, tem um potencial aí bem interessante para a gente não ficar com medo dessas coisas e usá-las a nosso favor e ver o que elas significam em termos de evolução e não revolução. E aí, acho que essa ideia, algumas ideias eu destaquei aí em palavras grandes, porque eu acho que são importantes, né? Tem esse pesquisador americano chamado Walter Ong, que é um professor de literatura inglesa, filósofo, historiador, e ele fala, assim como né, na transmissão oral de textos, às vezes a gente pode usar rimas, ou a gente usar algumas estruturas ali, algumas sintaxes, a gente acaba organizando o pensamento para transmitir ele de forma oral, né, talvez com frases mais longas, ou com frases mais curtas, ou com rimas, né, quando a gente fala
né, Deus ajuda quem cedo madruga, né, a gente usa a rima para, de alguma forma, enviar um pensamento quando a gente está escrevendo no WhatsApp, isso já é completamente diferente. Então, né, como a comunicação interfere na nossa estrutura de pensamento, e ele fala, assim como o rap, né, acho que a gente vê, né, eu estava vendo outro dia o Mano Brown, né, a gente vê o rap, né, toda uma rítmica que é colocada nas palavras, e essa rítmica vem com mensagens políticas, né, que eles querem que povoem nosso pensamento, e né, com a intenção ali de quem está escrevendo. Então, o que vai acontecer com a nossa estrutura de pensamento quando a gente passar a ter esse outro tipo de sintaxe, né, esse outro tipo de organização das informações que vem da inteligência artificial? Então, acho que é muito interessante essas reflexões. Eu já vi elas assim de uma forma mais geral, mais assim detalhado, e como eu estou vendo agora, eu achei muito válido assim para compartilhar com vocês. Aqui tem um texto acadêmico importante de 1998 chamado The Extended Mind, a mente estendida, que é um desses dois autores, o Andy Clark e o David Chalmers, que quem estiver interessado nesse assunto, um inglês e um australiano, parece que é um dos textos aí mais interessantes nesse assunto, de que onde é que a mente para e o resto do mundo começa, né? E a gente, né, vai vendo como a mente vai se reestruturando para se adaptar à escrita, se adaptar à imprensa, se adaptar à inteligência artificial, se adaptar à cultura oral, ao rap, né? Para onde isso vai? A pergunta convida duas respostas padrão, alguns aceitam, aí fala que, né, o texto, né, ou esse artigo acadêmico deles, fala que algumas pessoas acham que a mente acaba no cérebro, né, que acaba na demarcação da pele e do crânio, e tem outros que acham que o que está fora do corpo está fora da mente, né, e outros acham que a mente vai muito além do corpo. A gente tem um bom debate sobre isso quando a gente fala sobre o trabalho do Ian Cheng, que é um artista que trabalha muito com inteligência artificial, e à medida que ele vai gerando conflitos entre diferentes algoritmos de inteligência artificial dentro de um personagem, numa animação, o corpo desse personagem vai se alterando para acomodar esses conflitos. E eles têm um conceito chamado externalismo ativo, né, que é a relação do ambiente na condução, essa interdependência, a relação entre o ambiente e os processos cognitivos. E aí, então, acho que são autores interessantes para a gente. Eu já baixei esse artigo, quero dar uma olhada, e à medida que a gente tem novos letramentos, né, esse letramento de inteligência artificial, eles desestabilizam as certezas das nossas crenças, assim como aconteceu quando surgiu a escrita, né, onde o Platão escreveu, olha, isso vai erodir a capacidade de lembrar do ser humano, e talvez, né, vai saber, talvez até o contrário, as coisas que eu vejo aí de técnicas de estudo, que, né, compartilhados aí nos blogs das grandes faculdades, e tem técnicas de memorização fantásticas, né, hoje, né, então acho que de longe isso não aconteceu, mas você tem uma desestabilização, porque você tem contato com o desconhecido e a gente não sabe para onde vai, então isso desestabiliza, né? E aqui eu ia colocar uma frase da Vanessa Chang, e ela fala que as novas ferramentas geram novos letramentos que podem engendrar formas nascentes de conhecer, sentir e contar. Então, acho que tem várias possibilidades aí, e aí eu encerro com a pergunta de abertura: o crânio demarca o limite da mente? Quem está assistindo, aí, o que vocês acham? Camilo Portugal, Andréia, Célia Williams. Oi, Célia. E não é uma Alexa, entendi. Então, acho que por hoje era isso. Se vocês quiserem comentar, fico mais uns minutinhos, mas, como falamos, a gente conheceu um pouquinho sobre o GPT-3, né, um Generative Pre-trained Transformer, né, que faz essa escrita generativa. A gente viu como que a inteligência artificial, né,
pode ser usada como uma ferramenta, inclusive para a produção artística, não no sentido de que ia substituir a escrita criativa, mas no sentido de que pode apoiar e gerar uma visão geral, né? Acho que aquele Grant, que é aquele software criado pelo Vikram, né? Imagina, você pode ter uma visão dos significados, das palavras, dos personagens na comunidade criativa, o que estão criando, uma visão de drone sobre um processo criativo de uma comunidade de escritores, né? Acho que isso pode gerar insights aí que levam a gente para um outro lugar aí muito, muito diferente e redirecionar talvez os processos criativos da comunidade, uma vez que isso seja compartilhado. A gente, né, viu esse comentário aí de que a escrita iria erodir a capacidade humana de lembrar, e o que aponta o medo, né, que tem nesses momentos de mudança, e que a gente está vivendo tudo isso, né, tem um monte de ficção científica, de filme, de documentário aterrorizando aí do que pode dar singularidade, né, pode acontecer com a inteligência artificial, e como esse Grantka pode fazer gerar análises, insights, certificados, uma ontologia aí do tempo e do espaço, dos personagens, dos universos criados nos romances. Então, acho que é isso, gente. Tem algumas imagens aí e textos que foram compartilhados no YouTube, então quem quiser pode pegar ali no nosso canal. E gostou, Dondoni? Curtiu? E esse foi a nossa live 45 da série da Arte Conecta, e onde a gente mostra para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Acho que a minha paixão gosto de muita coisa e tudo, mas acho que o que me dá uma paixão maior é ir descobrindo esses artistas que estão, curadores, e que estão trabalhando com projetos que realmente entram a jugular aí das mudanças que a gente está vivendo. Acho que tem muita arte interessante sendo feita hoje, mas tem alguns que realmente entram com o dedo na ferida dos nossos medos, das nossas necessidades de imaginar, nas nossas necessidades ali que realmente representam o nosso tempo em todas essas mudanças que a gente está vivendo. E quinta passada a gente fez hoje foi mais escrita em inteligência artificial, quinta passada a gente fez uma sobre biosintética, e que foi muito boa, com a presença aí do Marco Bonami, um biólogo falando diretamente da Amazônia. Recomendo vocês ouvirem também, quem gostou dessa, acho que vai gostar bastante da live de quinta. E quinta-feira que vem, depois de amanhã, às 8h30, tem mais. Fiquem com a gente. E não sei qual é o assunto, isso vai surgindo no dia a dia, e à medida que eu vou lendo as coisas, eu vou identificando aí coisas que eu acho que sejam bacanas para compartilhar com vocês, tá bom? Então sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, e mandem comentários aí no direct, fiquem à vontade de propor temas e fazer comentários. Deixa eu ver aqui, tinha quem queria entrar? O Sandro queria entrar, se quiser entrar, Sandro, aceitei lá para a gente falar um pouquinho. Eu acho que saiu. Então, entrou. Sandro? Opa, lá, tudo bem? Tudo, e você? Joia. Infelizmente, eu peguei já a palestra já um pouco adiantado, né, mas sempre assim que eu te escuto é muito bom. Né, você traz assuntos assim, muito enriquecedor mesmo. Que legal. Parabéns. Obrigado. Você faz o que, Sandro? Eu sou artista também, eu pinto e tenho um salão de beleza, sou cabeleireiro e artista plástico. Puxa, que combinação interessante. Eu sempre defendo a teoria de que eu produzo arte todos os dias. Pronto. Não só nas telas, mas sempre que a cada criação, né, cada rosto é uma criação diferente. Isso dá um exercício muito bom para utilizar também na minha arte, como pintor também. Sim. Você fala de onde? Você está em São Paulo? Não? Eu estou em Curitiba. Você está em Curitiba? Estou em Curitiba. Que legal. E você achou a gente como? Oi? Como é que você achou o nosso canal? Não? Foi no Instagram. No Instagram mesmo. Quando eu tive a oportunidade, recebi esse vídeo, eu comecei a seguir você. Né, e tem sempre tido oportunidade, sempre que eu tenho oportunidade, eu escuto até
não ao vivo também, eu estou sempre acompanhando seu trabalho. Ah, que gentil, que legal, fico contente aí que esteja agregando, e obrigado aí por entrar e compartilhar. Eu que agradeço. Então, obrigado por aceitar. Então é isso. Parabéns. Obrigado, Sandro. Fique em contato aí com a gente, e só não vou estender muito, que já são 9h20, o dia começa às 7 da manhã. Trabalhando 14 horas sem parar. Mas a gente, se quiser falar mais uma outra hora, a gente marca aí. Tá ótimo. Obrigado pela sua atenção. Falou. Parabéns. Obrigado, Sandro. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos aí.